Glória a Deus. Bom dia. Pode se assentar, fiquem à vontade. Paz de Cristo a todos. Deus abençoe. Vamos aqui para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí comigo, Ezequiel 37. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Pessoal que está em casa aí, bom dia a todos que estão na live com a gente. Que Deus possa abençoar seu domingo, sua vida. E que Deus possa te dar um final de semana abençoado. Abra sua Bíblia aí agora com a gente. Ezequiel 37. Baixa só um pouquinho, Cássia, para mim. Meu microfone. Todos acharam, gente? Ezequiel 37, versículo 1. Diz assim pra gente. Ezequiel 37, 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Presta atenção aqui no pastor. Tenho falado sobre isso. E esses dias essa palavra está batendo muito. O que fazer diante do vale? O que fazer diante dos vales, né? Diante de um vale? Pastor, como eu devo me comportar diante de uma tribulação, uma luta, uma dor, uma provação? Você sabe que enquanto você viver nesse mundo, Jesus disse, né? No mundo tereis. Mas isso você não tem que ficar só falando de luta, de provações. A gente sabe que a luta existe, mas Deus veio trazer a solução. Mas mesmo você sendo cristão, você vai passar por luta, amém? Não tem jeito. Pastor, eu não quero ser de Jesus, tu vai passar por luta. Não, eu quero ser de Cristo, tu vai passar por luta. Só que com Cristo é melhor, amém? Então, o tema dessa mensagem é o que fazer diante do vale. Cada um de nós tem seus vales, irmão. Não tem jeito. Pastor, o senhor tem luta? Muita luta. Para o senhor não é fácil não? Não é fácil não. Porque para mim, pastor, às vezes é um peso, para mim também. Então não tem essa que a gente, porque eu sou pastor, porque às vezes as pessoas, o povo entende isso, né? Você às vezes vê um pregador famoso na internet, alguém que está tendo sucesso, mas ele tem vale. E às vezes pior do que o seu. Então veja aqui que aqui quem está indo para o vale não é qualquer homem. É um profeta chamado Ezequiel, que é um profeta. Um homem de Deus, um homem que vivia para Deus continuamente. Agora eu quero te ensinar algumas lições desse vale. Ó, veio sobre mim a mão do Senhor. Mão representa governo, autoridade. Quem leva o profeta para o vale não é o diabo. E quem leva o profeta para o vale também não é ele. Ele não escolhe passar pelo vale. Quem leva o profeta para o vale é a mão do Senhor. Às vezes, irmãos, por algum propósito, Deus também nos leva para vales que a gente não escolhe passar. Ninguém escolhe perder alguém, escolhe? Alguém escolhe aqui, ó, eu quero que minha família morra. Alguém escolhe isso, gente? Mas às vezes acontece.
Ninguém escolhe ficar doente. Se nós pudéssemos escolher, nós iríamos viver na abundância o tempo todo. Então, primeira coisa que você tem que aprender no vale: nem todo vale é pecado. Porque às vezes a igreja, até pastores, eles têm muito isso, de julgar as pessoas. Não, irmão, está passando na prova, isso é pecado, irmão. Isso é falta de oração. Isso é falta de jejum. Nós sabemos que a maioria dos vales, sim, é desobediência, é quebra de princípio. Mas existem vales que cristãos passam e até ímpios passam, que não é pecado, irmão. É provação. A Bíblia fala lá em João que foi necessário Jesus passar por Samaria. Diga comigo, foi necessário Jesus passar por Samaria. Diga assim, passar. Fala, não viver. Então deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. Ok? Entenda que nem todo vale é pecado. Que às vezes a gente quer ficar olhando para, pô, eu estou pecando, pastor, não é possível. Meu casamento está dessa forma, minha saúde está dessa forma, minhas finanças parece, pastor, que não rompe. Pastor, minha vida espiritual, estou me sentindo fraco, sem ânimo, sem entusiasmo. Até cair, pastor, no pecado. É claro que o cair já foi escolha sua, mas alguma coisa aconteceu que te esfriou, que te afastou. Então, existem vales que Deus nos leva. E você precisa estar ligado com Deus para saber discernir isso. Deus, eu estou passando por isso. O que está acontecendo? É por isso que Ezequiel, quando você é uma pessoa que tem intimidade com Deus, irmão, o vale fica melhor. O problema é que tem muitos vales que as pessoas estão sendo destruídas dentro deles e não estão saindo de lá, e o vale está sucumbindo a pessoa porque ela também não tem intimidade. Quando eu estou passando por alguma luta, eu penso, Deus, eu paro equilibradamente e falo, Deus, estou errando em alguma coisa? Pequei, quebrei princípio, alguma coisa? E às vezes eu não identifico isso. Deus, eu não estou identificando. Porém, a tua ótica é diferente da minha. Se tem alguma coisa, me mostra. Mas aparentemente parece que o Senhor me levou aqui. Então me dá sabedoria para eu passar agora. Me dá forças para eu enfrentar isso. E aí eu fico na espera do Senhor. Se eu estou errando, Deus vai falar comigo. Se eu também não estou errando, Deus também vai falar. E eu vou prosseguindo, eu vou andando nesse vale. Diga graças a Deus. Então, gente, olha só. O que eu quero ensinar para você aqui? Temos que passar. Não tem jeito, irmão. Nós vamos passar. A gente quer viver até 100 anos, 70. Só que você parou para perceber que até 70 anos você vai passar por vales. Mas não é para você ficar triste. Saiba que quem leva o profeta para o vale é Deus. E Deus está contigo no vale. Bate assim no seu peito, assim com amor, e fala, Deus está comigo no vale. Deus está contigo aí. A Bíblia nos diz que se passares pelas águas, elas não te submergirão, né? Se passares pelo fogo, então vai passar fogo. Vai passar pela água. É claro, deixa eu te ensinar outra coisa. Não fique orando a Deus pedindo prova não, irmão. Porque eu tenho crente que é meio doido, sabe? Tem crente que ele fica buscando prova. Deus, eu quero passar pela prova. Está amarrado, irmão. Eu aprendi uma coisa com um pregador, né, que foi meu líder. E ele disse o seguinte: não fique buscando o leão. Se o leão aparecer, em frente. Então não queira ser uma do super-homem, super espiritual, que Deus é contigo, que você ficar lá, Deus me dá prova, né? Eu já ouvi um rapaz sem entendimento, né? O ímpio não tem entendimento. Ele está passando um processo de câncer. Aí ele diz assim:
se for para acontecer com a minha família, Deus, que caia sobre mim. Não, gente. Senhor, que não caia nem sobre a minha família e nem sobre... Que o Senhor sempre me deu escape. Mas se surgir um vale, Deus é contigo no vale. Deus é contigo no vale. Deus vai te orientar no vale. Vai ter milagre no vale. Vai ter poder no vale. Vai ter testemunho no vale. Então o que eu quero dizer para você? Se você é cristão, está vindo para a igreja, se convertendo, se batizou, e você não entender que mesmo você sendo cristão, vales irão acontecer. Eu não escolhi perder meu cunhado. Eu não escolhi perder depois minha irmã logo em seguida, de 23 anos. Você acha que isso não machuca em mim? Você acha que às vezes eu não tenho crise? Você acha que às vezes eu até como homem de Deus me sinto até, às vezes, não vou mentir para você, desamparado pelo próprio Deus? Dá essa sensação. Pô, Deus, eu oro por tantas pessoas. São vales. Você tem os seus vales. E o que eu quero dizer para você? Que nós vamos passar pelos vales. É necessário nós passarmos. Tem coisas que, olha para cá, nem tudo também você vai entender aqui. Você quer ver uma palavra? Vamos lá para Deuteronômio 29. Abra comigo aí. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. O 5º livro do Pentateuco que foi escrito por Moisés. Ó, 29. Deuteronômio 29. Acharam aí? Deuteronômio 29. Acharam? Versículo 29, ó. Deuteronômio 29, 29, ó. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Olha o que Moisés está nos ensinando aqui. As coisas ocultas, as coisas encobertas, escondidas é para o... Então deixa eu te falar uma coisa. Nem toda resposta do porquê você vai ter aqui. Tem coisas que é para quem? Aí o que eu faço então, pastor? Fala assim pro seu irmão. Confia. Descansa. Sai desse ponto de interrogação. Por quê? 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 Você já percebeu que quanto mais por quê, mais por quê surge? Jó entendeu isso quando ele passou no vale e ele perdeu 10 filhos. Você sabe o que é enterrar 10 filhos? Eu sinto a dor de Jó, irmão. O Jó não tem, eu acredito que Jó, o primeiro, o segundo, já não tinha mais lágrima. Não tinha mais o que chorar. Não tem mais o que chorar. Sabe o que é você perder 10 filhos e perder tudo que você tinha? Além de saúde também, porque Jó perde também a saúde. Pastor, por quê? Ele também entrou nessa questão aí. Por quê? Por que eu sofro? Por que as coisas não dão certo? Por que nem tudo sai do jeito que eu quero? Por que o acidente aconteceu? Por que perdi alguém da minha família? Por que eu perdi minha mãe? Por que eu perdi meu filho? Por que eu perdi meu neto? Aonde eu errei? O que faltou? Porque Deus, às vezes a gente até culpa quem, gente? Só que às vezes ninguém é culpado. São vales. São desertos. São provas.
tentações, ventos e algumas respostas, e eu acredito que a maioria, porque Deus é amor, Deus ele não vai te deixar sem direção, Ele vai fazer você entender. O próprio Jesus disse, né? O que eu faço hoje, vocês só vão entender amanhã. Às vezes no meio do vale, a gente não entende. No meio do processo, deixa eu falar uma coisa para você. Quem já fez prova aqui? Prova. Escola, concurso, alguma coisa. Você já fez? Quando você está fazendo a prova, o professor fala? Ele te dá a explicação? No momento da prova, o professor... Só que quando o professor fica em silêncio, que ele aplica a prova, não significa que ele não está te vendo. Ele está vendo você. Você sabe o que esse profeta aqui passou, irmãos? Que só de eu pensar isso me dá dor. O profeta Ezequiel era um grande profeta de Deus, que Deus dava visões, era um homem que tinha visões. Ele viu anjos. Era um homem tremendamente usado por Deus. Enquanto ele estava em missão, a esposa dele morre. Deus permitiu que a esposa dele descesse à sepultura. O que eu quero falar para você? Você não é o único que sofre. Você não é o único que chora. Tem pessoas às vezes que estão nos vales piores que os nossos. Os seus vales não é motivo para você abandonar Jesus. Porque o pior de tudo, irmão, é quando a gente chegar lá na eternidade, Deus já fala assim: eu estava no controle de todas, eu só não podia falar contigo. Eu só não podia te dar todas as respostas porque não era o momento. Se eu falasse, a Bíblia diz que a palavra no tempo certo ela é cura, mas a palavra fora do tempo, você quer ver? Pega uma pessoa nervosa, adianta tu dar conselho? Patrick está nervoso, querendo agredir todo mundo, matar todo mundo. Ele, por respeito, se ele tiver respeito a mim, eu for lá, ele vai falar assim: pastor, com todo amor e carinho, não chega nem perto de mim, pastor, que eu não quero prejudicar o senhor. Porque ele está nervoso. O que eu tenho que fazer? Me afastar, pessoal, tem que respeitar o tempo dele. Porque se eu tentar insistir, ele vai acabar me desrespeitando, pode até me agredir. O que a gente aprende? Espera o Patrick esfriar, para quando eu falar com o Patrick, ele vai estar acessível. Oh, glória. A palavra que sai da minha boca. E às vezes você quer resposta, e Deus está assim para você, ó. Calma. O que você não entender aqui tu vai ver que foi tudo perfeito o que eu fiz. Aqui você vai entender que todo vale eu estava contigo e tinha um propósito, tinha um objetivo que eu não pude falar por um propósito. Eu só queria que você confiasse. Pastor, quando eu não entendo, confia. Descansa. Deus está no controle da sua vida. Deus leva o profeta para o vale. Deus te levou para o vale? É porque você tem coisa grande para fazer para Ele. É porque tem coisas que Deus quer tratar contigo.
Deus não é só Deus da abundância, irmão. Deus também é Deus dos... Hã? O problema é que a gente é filho mal acostumado. Volta para lá, por gentileza. Glória a Deus. Ezequiel 37. Eu vou pregando e Deus vai falando, amém? Deus não é só Deus de vitória. Deus é Deus de processo. Deus é Deus do não. E vocês que são mães e pais, vocês sabem o que eu estou falando, que às vezes a gente fica chateado que o filho quer algo, a gente diz não e o filho insiste. Aleluia. Você diz não, é não. E o que você quer às vezes? Só questão de respeito. Entenda isso, respeito. E ele respeitando, você fala, pô, meu filho é obediente, agora eu vou dar para ele o sim. Deixa eu te dar uma palavra aqui abençoada. O não de hoje não significa o não de amanhã. O não de hoje é só Deus moldando, tratando, lapidando, querendo ver você, formar você, estruturar você, ver quem você é diante dele e para te deixar forte. Então fala assim, nem todo vale é o diabo. Fala, tem vales que é Deus que me leva. A mão do Senhor. Agora, tem vales que é você que procura e você tem que sair desse vale. A Bíblia fala que Jonas fugiu do chamado. Deus tinha chamado Jonas para pregar o Evangelho, anunciar a Cristo. E deixa eu te falar uma coisa, anunciar o Evangelho não é só em cima de um púlpito não, tá? Quando Jesus disse lá em Marcos 16:15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. Jesus disse, ide, vão pelo mundo. Olha para cá, o UB é a sua igreja. Você trabalha no UB? Lá você vai ter ovelha, prega para eles. O seu trabalho, pastor, eu sou balconista, trabalho no caixa, trabalho no mercado, trabalho no açougue, trabalho de moto Uber, trabalho de faxineira, doméstica. Então, lá é a sua igreja. Pregue o Evangelho lá. Porque a gente acha que pregar é só aqui. Por isso que a gente está vivendo essa geração de maluco aí, ó. Você só vê atrocidade, gente querendo altar, gente querendo microfone, de tudo custo, só para ganhar like e seguidor. E Jesus ainda usa por amor os escolhidos, mas no dia do juízo, o que você vai ver de profeta indo para o inferno tá fora do gibi, irmão. Então, pregar o Evangelho não é pregar só na igreja. Pregar o Evangelho é onde você estiver, um mundo que você estiver, todo dentro do ônibus. Às vezes Deus vai colocar pessoas do seu lado que estão em vale. E é uma coisa, e Deus é mestre em fazer isso aqui, ó. Tu tá no vale, Deus bota a gente no vale perto de tu. Tu tá precisando de uma palavra e tu vai ter que liberar o quê? Palavra. Mas eu acredito naquela palavra que enquanto você dá, é por isso que toda pessoa, os obreiros, os pastores, quando passa por luta, não abandona o ministério, porque enquanto você está exercendo seu ministério, Deus está cuidando de você, Deus está te abençoando, Deus está te prosperando. Tem gente quando passa por luta, é claro que cada luta tem suas exceções e tem suas maneiras de examinar, às vezes é bom dar um tempo, o pastor tem que dar um tempo mesmo, acontece, natural, não é pecado. Lembra aquele período que a pastora pregava aqui? Eu estava no vale, e não tem nada de mais isso, e a igreja tem que entender, nosso pastor está no vale, vamos nos unir em oração por ele, que daqui a pouco ele vai voltar. E a pastora teve que assumir, glória a Deus, o pastor antes, na época era obreiro. Acontece, mas existem vales que não é qualquer vale. Ai pastor, eu vou pedir para sair do uniforme. Ah pastor, não vou mais evangelizar não.
Ah, pastor, não vou mais cuidar das crianças não, porque eu estou no vale. Então aí você fica aquele crentezinho mimimi, que qualquer vale você quer pedir para sair. Você nunca vai crescer em Deus. Então Deus às vezes te leva para o vale e você dentro do teu vale vai ter que ajudar pessoas em outro vale. Oh, glória a Deus. Quem aqui já passou por vale e você teve que ajudar pessoas ainda? É isso, é sobre isso. Aham. Olha aí. Na hora da prova, isso te atrapalhou. Aham. Aí reprovou. Aquela raiva. Tu não teve culpa, é. Olha aí, gente. Foi o teste, né? Aquela raiva, vou arrebentar ele, vou pegar ele. Às vezes Deus nos leva, irmão. Então o que eu quero dizer para você? Às vezes, presta atenção, você no vale, você vai ter que pregar e tirar pessoas do vale. Vou muito mais além. Às vezes você doente, você vai orar pela pessoa, ela vai ser curada e tu ainda vai estar no vale. Tu vai orar por pessoas, a pessoa que é alguém que você queria, um familiar seu vai morrer, tu vai orar por outra, Deus vai tirar. Pastor Marcos Feliciano conta, num vale que ele passou, no início da caminhada dele, que a esposa dele engravida e o bebê morre dentro do ventre. A esposa dele diz assim: você é o pastor aqui, ora. Você já orou, Deus já levantou paralítico, você já orou, Deus fez milagre, Deus já ressuscitou, agora é a tua vez, bota a tua mão aqui. Ele diz assim: você acha que eu não orei, irmão? Botei a mão na barriga dela e invoquei a Deus. Deus. Morreu. Um pregador, ele disse que ele chegou em casa, ele foi no escritório dele, ele queria rasgar todos o diploma dele de teologia, tudo que ele tinha de Deus, os livros que ele leu, parece que foi tudo em vão, irmão. Ele diz: aquele dia Deus se calou comigo. E eu disse: por que, Senhor? E depois, mais tarde, ele ora por uma menina, uma mulher, que um bebê estava morto aonde, gente? E o que acontece com o bebê? O que acontece com o bebê, gente? Ressuscita, me explica isso, gente. Se tu não tiver estrutura, tu endoida, com Deus e tudo. Só que mais tarde, numa pregação, ele falou assim: eu entendi por que Deus não trouxe o meu bebezinho para o mundo. Porque o mundo está tão cruel, e às vezes Deus preferiu levar ele do que perder para o inferno. O que eu quero dizer para você? Deus está no controle do seu vale, meu irmão. Deus sabe o que faz. Às vezes machuca, dói, fere, leva a gente na humilhação, mas confia que o Senhor está no controle da sua vida, da sua casa, dos seus sonhos e dos seus projetos da sua vida. Fala: Deus está comigo no vale, pastor. Deus está contigo no não, Deus está contigo nas decepções. Irmão, às vezes o vale, sabe o que é? É uma pessoa que Deus permite difícil do teu lado. Você sabia disso? Deus coloca pessoas, eu entendi vai fazer 14 anos de pastor, que Deus colocou pessoas difíceis do meu lado para me tratar. Agora eu vou pegar até um pouco pesado. Você vai até rir agora. Às vezes essa pessoa difícil é o teu marido e a tua esposa. Deus colocou
para você ajudar ele, e ele vai te moldar, porque você vai ter que aprender a perdoar, tu vai ter que aprender a ter paciência, tu vai ter que aprender a orar, tu vai ter que aprender a se desdobrar todinho. E o que a Bíblia fala, que Jeremias falou? Desce a casa do oleiro. O que o oleiro faz com barro, gente? Um vaso. Às vezes ele tem que amassar. Então Deus permite pessoas difíceis no trabalho, Deus permite pessoas difíceis na igreja para moldar a nossa vida. Você vê, Jesus escolheu 12, um desses 12 era o diabo. O diabo, entre aspas, era Judas, o discípulo dele. Jesus teve que aprender a lidar com Judas. Você vai ter que aprender a lidar com Judas, irmão. Sabe por quê? Onde Deus vai te colocar é tão grande que Ele tem que moldar você com traições às vezes. Olha para cá, toda pessoa que você vê tendo sucesso, ela passou no vale, meu irmão. Toda pessoa que você vê que Deus está exaltando, está honrando, foi rejeitado. Davi foi rejeitado pelo pai. Ezequiel perde a esposa. Jeremias é jogado na prisão. José no calabouço. Davi é perseguido por Saul. Os vales, Deus usa vales. Deus não aprova vale. Não é a vontade de Deus o vale. Mas Deus permite vales. Para quê, pastor? Para me moldar. Olha para cá, Deus permite pessoas difíceis na sua vida para te mostrar uma coisa também. Não seja assim, seja diferente. A gente estava aqui na madrugada, de sexta para sábado, e a gente estava falando com os obreiros, o pessoal que veio orar com a gente contando um pouco do nosso testemunho, meu e da pastora. E eu falei assim, que eu tive um pastor, meu primeiro pastor, não vou falar o nome, né, gente? Agora está gravando, tem que vigiar essas coisas. Os outros acham que... Sabe como é que é, né? E tinha esposa. A esposa do pastor não era muito convertida, não. Sabe aquela pessoa que perseguia? E ela cismou com a Yasmin. Começou a perseguir Yasmin, sem Yasmin fazer nada. E o pastor era muita pastora. O pastor era um excelente pastor, um homem de Deus. Sabe, levava a Deus a sério, me ensinou muito. Louvo a Deus pela vida desse casal, porque hoje eu sou o que sou, hoje a gente é o que é, porque eles nos ensinaram também o verdadeiro evangelho, levar Jesus a sério. Então tem uma gratidão muito grande. Mas teve coisas que a gente aprendeu que a gente trouxe. Isso aqui a gente não quer para a nossa vida. E o que acontece? Se eu resumir, a pastora, né, que não era pastora, era auxiliar, então se chamava de dona, eu não vou falar o nome, Dona Fulana, Joaquina, e ela começou a perseguir Yasmin. Yasmin passou no vale, irmão. Até o ponto de Yasmin querer trocar até de igreja. Natural, né, gente? Normal. Mas no final a gente venceu, se acertamos. A pastora superou tudo isso. E eu falei assim para Yasmin, sabe por que Deus colocou? O nome dela é outra, tá? Estou falando aqui, vou falar Joaquina na sua vida. Sabe o que Deus permitiu você passar por tudo isso? Porque Deus já sabia que Yasmin um dia seria uma pastora, esposa de um pastor, para você nunca fazer o que ela fez. Diga aleluia. Às vezes Deus coloca pessoas ruins, que te distrata, que te maltrata, tem um propósito. É porque Deus vai te colocar em lugares tão grandes e Deus vai te lembrar, não seja assim. Não seja igual a essa pessoa, seja diferente. Eu falei, Deus te mostrou ela, Deus permitiu você passar por isso tudo, para você não ser esse tipo de esposa de pastor, que humilha os outros, que não se importa com as pessoas. Então tudo tem um propósito. Então todo vale, diga comigo, todo vale tem um propósito. Isso significa que você tem que aceitar o vale? Não. Você não aceita o vale, mas você entende o vale. Estão comigo? Diga amém. Pastor, então eu tenho que me revoltar porque eu estou passando por isso? Você tem que se revoltar contra a situação, não contra Deus. Você tem que se revoltar no sentido de entender, Deus, eu estou passando, mas eu não aceito. Claro que se for a dor de uma perda, você fala, Deus, está em tuas mãos.
Tu sabes o motivo, só me dê forças para continuar. A gente ouviu uma palavra na conferência que o pastor Vitor Hugo, um homem de Deus, ele acho que é da Argentina, ele pregou uma palavra que tocou em todo mundo. Ele falou assim: você está passando no vale, mas você vai andar chorando. Diga comigo, andar chorando. O que é isso? Pastor, crente chora? Gente, crente chora? Claro que chora, gente. Ninguém aqui é de ferro. Você é humano e você precisa entender processo. Quando é para chorar, você tem que chorar. Você sabia disso? Sabe por que tem muita gente aí depressiva, ansiosa, perturbada? Porque quer ser forte? Quer ser forte? Demais. Não, eu não converso com ninguém. Eu estou com 2 mensagens. Eu vou preparar essa mensagem para trazer para vocês. Pastor, eu não converso com ninguém, nem com o senhor. Da minha vida é só eu e Deus. Para com isso. Isso vai te levar à destruição. Você precisa de alguém para desabafar. Além do Espírito Santo. O Espírito Santo é o teu maior psicólogo, diga amém. É o teu maior psiquiatra, oração o tempo todo, amém. Mas você precisa de um amigo, de um ombro, uma pessoa que você vai selecionar na sua vida, que você vai conversar, meu irmão. Desabafar. Patrick, não estou bem. Pastor, Patrick, e se eu ver confiança no Patrick, eu vou jogar nele o fardo. Patrick, não estou bem, meu casamento não está bem, não estou orando, me ajuda. Claro, você vai escolher uma pessoa, diga, certa. Então vamos parar com esse negócio na igreja, que a gente, claro que a gente ensina que você tem que ser forte, nem tudo a gente fala, mas tem coisas que a gente tem que conversar. Está escrito isso na Bíblia. Se você não conversa, está quebrando o princípio. Por isso que a gente está vivendo essa era de doideira aí, os outros se matando, se perturbando. Isso é até para os pastores, irmão. Às vezes os pastores estão no vale. Não vamos falar para a igreja, senão a igreja vai se escandalizar. Não, às vezes é necessário o pastor subir no altar e falar: gente, estou no vale, mas vocês estão comigo? Diga amém. E a igreja: pastor, estamos com o Senhor. Qual é o vale? Gente, estou passando uma crise de ansiedade, orem por mim também, mas eu estou aqui, nós vamos vencer, nós vamos dar a volta por cima, Deus é com a gente. Será que o pastor também pode contar com a igreja, ou a igreja vai se escandalizar? A gente tem que parar com isso. Por mais que somos de Cristo, o luto vem, meu irmão. A batalha vem, a guerra vem para todo mundo. Agora, se a gente for unido no vale, meu irmão, ninguém segura a gente em nome de Jesus. A gente chega à terra prometida. Eu me lembro que quando eu estava no vale, meu irmão, quantas pessoas saiu da igreja? Gente me abandonando, eu no vale, gente falando de mim, a ponto da pastora, ela falou: Diego, naquele tempo que você estava no vale, eu tinha que evitar que as coisas chegassem até você. Gente falando de mim, gente criticando. Você não tem noção, irmão, quanto isso é ruim para um pastor. Você não tem noção, o pastor que paga preço, que ora, que jejua, que dá a vida, e tu tá por trás dele acabando com ele, meu irmão. Tu tá entrando em vale que tu nem sabe, meu irmão. É por isso que tem gente que saiu daqui, porque Deus não permite leproso no nosso meio, irmão. Miriam se levantou contra a autoridade de Moisés. Arão também se levantou, eram 2 irmãos. Começaram a confundir as coisas. Sabe o que eles começaram a falar? Se Deus fala com Moisés, fala comigo também. Não, Patrick. Tu tem que entender que tu é obreiro. Deus fala com o pastor para falar. Aí o Patrick não vigia, começa a entrar soberba. Não, Deus fala com o pastor, Deus usa o pastor, Deus também me usa. Claro que usa, na humildade. Agora ele sempre vai entender quem é o meu líder. É o pastor Diego. Eu estou debaixo da unção dele, Senhor. Enquanto ele tiver esse coração, o Patrick só cresce. A Miriam e Arão não. Acharam que porque cantava, porque era sacerdote, quiseram peitar Moisés, se levantaram contra a autoridade de quem, gente? Meu irmão, não se levante contra a autoridade de Moisés. Não se levante contra o seu líder. Pior coisa que tem, irmão, você está por trás, falando de uma liderança, falando de um pastor. Às vezes você não sabe nem o processo que o pastor está, você não sabe nem a guerra que ele está, e tu está lá na casa dos outros, porque a pastora, porque o pastor, não, porque o obreiro. Tu viu quem o pastor levantou? Eu não concordo que o pastor levantou isso. Eu não concordo, o pastor está sem visão. Para com isso, irmão. Você vai trazer lepra para você, hein? Se você
viu algo na sua igreja e você não entendeu, o que você faz? Bota o joelho aonde? E ora. Sai dessas panelinhas, sai desses crentes fofoqueiros. Aqui nessa igreja eu não tolero fofoca. Nessa igreja aqui está amarrado disse-me-disse. Se tiver, quer se arrepender, fique. Se não quiser, fora do arraial. O que Deus fez com Miriam, gente? Ela ficou leprosa. Naquele tempo, a lepra, você tinha que sair do arraial para ser tratado. Miriam teve que ir para fora. Tu não entende não, porque tem gente que sai. Deus tira para tratar. Se ela se arrepender, ela volta para o arraial. Se não, que fique por lá mesmo. Josué disse assim: tu vem em paz? Se tu vier em paz, fica. Se não vier, não fale mal de liderança. Nenhuma liderança. A mesma coisa no trabalho. Não fique falando mal do seu patrão. Porque querendo ou não, por mais que seu patrão tenha os seus erros, mas você está comendo da onde? Você está comendo da onde? De algo que Deus deu para o seu patrão. Aí tu está lá batendo no seu patrão, mesmo ele errado, ore por ele. Deus, eu não concordo com o meu patrão, eu acho ele injusto, mas que o Senhor venha tratá-lo, que ele venha ver a tua presença em mim. Deus, eu perdoo ele. Deus, se ele não me valorizar, que o Senhor me tire daqui e me leve para algo melhor. Agora você fica lá na empresa, junto com aquela patotinha de gente derrotada, fracassada, que depois que a bomba estoura, todo mundo acusa. Ó, foi o Patrick que estava aqui, os teus próprios amigos, sim ou não? Ó, foi o Patrick que estava falando do Senhor e tu entrou de bucha. Sai fora, é porque não é nem pelo patrão, são princípios espirituais que Deus está vendo você. E às vezes Deus quer te fazer um bom líder, um bom empresário. Deus quer te dar a tua própria empresa e você não está passando no teste, você está falando mal. Eu nunca gostei de falar mal do meu pastor. O pessoal chegava, eu falava: não, irmão, pelo meu pastor bota a mão no fogo. Tinha os erros dele pra caramba, e olha que errava. Mas eu orava por ele, eu perdoava ele. Porque é ser humano. E para a gente encerrar, versículo 2. E eu encerro aqui. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Estava o que, gente? O que Deus fez o profeta fazer no vale? E me fez andar. Diga comigo. E me fez andar. Mais uma vez. E me fez andar. O que eu quero falar para você? Tu não está parado nesse vale. Sabe o que Deus está falando para a gente? Mesmo você no vale, continue se movimentando. O que é isso, pastor? Não entendi. Se movimentar o quê? Continue trabalhando, continue vindo para o culto, continue orando, continue ajudando. Mas estou no vale, continua, não pare, se movimenta. Sentou um pouquinho, pegou força, chorou. E outra coisa, a pregação que esse pastor falou na conferência: chore andando. Você não pode chorar parado, você tem que chorar andando. Não é literalmente, né, gente? Chorar andando é o seguinte: tá doendo, tô ferido, tô machucado, mas eu tô me movimentando. O que é isso? Eu quero profetizar, meu irmão, na tua vida. O vale não vai parar teu ministério. O vale não vai parar teu casamento. O vale não vai parar teus sonhos. O vale não vai parar teus projetos. O vale não vai parar tua vida. Deus te trouxe aqui para te dizer: tem vales que eu te levo. E se eu te levo, eu estou contigo. E você vai continuar se movimentando, andando, progredindo, crescendo para a glória de Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Fica de pé com o pastor. Diga glória a Deus. Fala assim: eu vou andar no vale. O que significa? Significa que se você está andando no vale, então ele também não vai durar para... Você está andando. Davi disse isso, não disse? Ainda que eu ande pelo... Se Davi está andando, então o vale vai passar. Cada vez que você está andando, o vale está ficando para trás. Deixa eu falar para você, às vezes a sua ótica humana parece até que está piorando. Deus está falando: não, está passando, glória a Deus. Já viu, Patrick, videogame? Já jogou videogame, Patrick? Já jogamos videogame? Vocês já jogaram? Não tem lá os níveis? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Só que conforme você vai andando, às vezes vai ficando mais difícil. Mas também está passando. Você está chegando mais perto do milagre.
Eu quero profetizar, meu irmão. Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Quero profetizar que daqui para 3 meses, em nome de Jesus, irmão, ninguém da nossa casa morre. Os vales que a gente está passando, as tribulações, Deus vai te dar vitória. Há promessas na sua vida. Deixa eu te dar outra palavra. Você não está sozinha nesse vale. Deus está contigo. Por mais que pareça que você esteja sozinha, você não está sozinha, sozinho nesse vale. Deus está contigo nesse vale. Sai do seu lugar, vem aqui orar com o pastor. Como de costume. Meu Deus, é forte, hein? Glória a Deus. Quantos tomaram posse dessa palavra aí? Nós passamos pelo vale, mas nem só de vale vive o cristão, amém? Mas nós passamos pelo vale. O que eu quero que você entenda? Que se você passar pelo vale, ou esteja passando pelo vale, Deus é contigo no vale. Nem todo vale é pecado, é propósito. Às vezes você está aí ficando, né? A gente fica aí, pastor, o que eu pequei? Pastor, eu estou falhando. Não, às vezes você não falhou, é necessário. Só fica atento que no meio do vale também Deus vai falar contigo, amém? A Bíblia diz que Deus fala com Ezequiel e disse-me o Senhor, profetiza. Deus falou com ele. E se Deus falou, aí a Bíblia diz que Ezequiel profetizou. Então Ezequiel estava no vale, mas estava atento à voz. Gente, eu até vou falar aqui que eu falei sexta-feira também. A sua casa não pode ser ligado na televisão, em jornal. Sua casa tem que estar no culto. Sua casa tem que ser um pedaço do céu. É só uma notícia, é jornal. Aí é rádio, aí gente ouvindo. Porque fulano matou fulano. Você está no vale, você não escuta Deus. Sabe como é que é a minha casa? Você passar um dia comigo? É oração. É livro. É pregação. A todo tempo eu estou buscando ouvir a voz de quem? Outra coisa, ele ouviu a voz de Deus no meio do que, dona Gilane? Do vale. Deus fala, pessoal. No meio do vale. Agora, para Deus falar, você tem que buscar. Eu vou para o culto. Tem que vir para o culto. Crente tem que vir para o culto. Igreja é lugar de ouvir quem? Deus. Você tem que ouvir Deus. Não, vou buscar Deus. Senhor, e orar a Deus. Senhor, usa o meu pastor, o obreiro, usa o louvor. Senhor, desde a hora que eu entrar já. Porque culto não começa na igreja. Culto começa dentro de você, amém? Você tem que viver em um culto, na verdade. O problema é que a gente está vivendo a era de crentes que é só internet, irmão. Você fica lá só assim, ó. Nós ficamos, vamos falar, né? Ó, nós ficamos assim, ó. Pum, pum. 1 hora, 2 horas, 3 horas. E Deus, cadê? Pastor, não sei o que fazer, mas você não está ouvindo Deus. Mas Deus não fala, pastor. Ele vai aparecer aqui para falar comigo. Não vai. Ó, olha aqui, ó. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-ei, você tem que buscar. É a regra de Deus. Se você não buscar, meu irmão, Deus está lá. Deus está falando com o Patrick. Mas pastor, comigo Deus não fala. Mas você busca, irmã? É, pastor, é. Então, irmã, então... Tem momentos que o pastor te manda uma mensagem, não te manda? Para saber como você tá tudo bem. Mas tem momentos que você pode me procurar. Pastor, o senhor está na igreja? Pastor, estou precisando de um gabinete. Pastor, estou precisando de um suporte espiritual. Eu duvido qualquer um de vocês aqui, gente, e eu quero até já deixar um alerta aqui. A igreja está crescendo, as tarefas estão crescendo. Eu preciso de vocês. Às vezes o pastor vai deixar a desejar. É muita gente. Tem hora que eu não consigo nem responder ali. E não é só as minhas ovelhas, não. É gente de fora, é gente pedindo oração, é gente pedindo ajuda. Então vocês, que às vezes a ovelha está passando no vale, estou sozinha lá, o pastor nem me viu. Não, não é que o pastor te viu. Eu preciso também que você selecione. Pastor, estou precisando do 100. O senhor pode vir aqui em casa? Pode ter certeza, irmão. Talvez no dia, na hora eu não vou conseguir, mas vou marcar contigo, amém? Então, busque ouvir Deus no vale. A todo momento, ó, tá no trabalho, agora tem um programa meio-dia para vocês. Assista o programa, se edifique, se fortaleça. Ah, não conseguiu meio-dia? Vai ficar gravado, você vai lá e assiste depois. Você vai só o quê, gente? Dentro do vale você está só o quê? Se fortar? Amém? Pai, muito obrigado.